O monólito. Sempre amei o mar, o cheiro do ar fresco, o barulho das ondas quebrando contra a costa e a sensação da água fria enquanto ela chicoteia minha pele. Toda e qualquer atividade relacionada a esses corpos d'água, eu acho, são as experiências mais emocionantes do mundo. No entanto, eles são alguns dos lugares mais inóspitos e misteriosos da Terra. Deslumbrantes e intrigantes. Muitas das minhas memórias mais queridas foram formadas e criadas nesses ambientes inspiradores. Eu vi belos recifes de corais, animais hipnotizantes e ondas que pareciam que poderiam ser maiores que montanhas. No entanto, algo aconteceu comigo recentemente, apenas alguns dias atrás. Algo que eu não conseguia explicar. Algo que destruiu minha compreensão do mundo e seus oceanos. Agora eu sei que isso é um tanto clichê de alguém dizer, e que é bastante típico das pessoas como um todo ao descrever uma experiência que as mudou. Mas agora eu entendo o que as pessoas querem dizer quando dizem isso. O dia começou como qualquer outro, céu limpo e água azul safira calma, do tipo que dá sede só de olhar, o sol alto no alto, impondo seu calor insuportável sobre mim. Lá estava ela sentada no cais. Meu barco deslumbrante, um generoso de 28 pés, Sun Chaser, eu mesmo a chamei assim. Cada parte dela era minha, tudo pago, cada centavo que foi para comprá-la valeu a pena. Ela deu à luz muitas grandes aventuras, e aquele dia deveria ser como qualquer outro dia. Um momento simples de exploração e relaxamento. Pular na cabine e ligar o motor foi o som e a sensação mais mágicos para mim. Sinalizou o início de um grande dia. Enquanto eu vasculhava os mapas, percebi que havia explorado meticulosamente quase cada centímetro das áreas ao redor por cerca de 60 milhas. Eu estava com vontade naquele dia de sair e encontrar algumas águas virgens frescas, intocadas por mim e meu barco. Oeste. Essa foi a direção que decidi seguir naquele dia. Eu só queria sair e sentir o spray da água e o abraço caloroso do sol. Decidi ir para o oeste. Direto para o oeste, uma estranha sensação de determinação tomou conta de mim. O oeste era definitivamente o lugar para estar. E então comecei. Liguei o motor, e meu bebê rugiu para a vida. Eu deveria saber que algo estava acontecendo naquele dia. Ninguém mais estava em seus barcos. O céu estava um vazio, e a navegação suave estava quase calma demais, como se o mundo inteiro tivesse sido avisado de algo, e eu fosse a única coisa a ter sido negligenciada dessa notícia. Mesmo com o sol alto, eu senti frio, um leve calafrio e formigamento. Embora eu não me perturbasse tão facilmente e, como mencionei, uma sensação avassaladora de determinação tivesse me dominado, parecia que minhas ações não eram minhas. Guiado por alguma força desconhecida de compulsão, continuei, inquieto, mas compelido a ver a jornada até o fim. Depois de algumas horas navegando sem rumo, eu não conseguia descrever direito, mas eu tinha que parar. Então eu desliguei o motor. Era hora de almoçar rápido de qualquer maneira. A vista era deslumbrante. Eu podia ver por quilômetros ao meu redor. E eu amava isso lá fora. Nada nem ninguém pode te pegar de surpresa. Era uma sensação de liberdade. Eu podia me despir e dançar valsa sozinho lá fora. E quem me impediria? Ninguém. Sinceramente não sei porquê, mas parecia errado. Era como se houvesse 1000 olhos em mim. Me senti pequeno, tenso e com uma estranha sensação de náusea. Meu apetite se foi. Olhei por cima da popa, com medo de vomitar. Foi quando eu vi um objeto sinistro e preto na superfície, de formato cilíndrico, apenas 1 polegada acima da água e apenas cerca de 1 metro de diâmetro. Uma espécie de disco preto. Estranho, eu disse em voz alta para mim mesmo. E impossível, murmurei. Se estivesse lá antes, eu certamente teria batido, pois estava bem atrás de mim e eu tinha navegado sobre aquele ponto apenas alguns momentos depois. Mas meu barco ainda estava flutuando. Ele meio que ficou lá, como se estivesse preso no lugar. Sem balançar, sem ritmo ou fluxo, mas isso não poderia ser. O fundo do oceano teria que estar a quilômetros de profundidade. Conforme a percepção da profundidade se instalava, senti um desejo avassalador, uma nova sensação, uma coceira, um desejo, um querer e uma necessidade. Olhar para aquilo era tentador, mas insatisfatório. Eu queria mais, eu desejava mais, eu precisava tocá-lo. Algo tão bizarro e inexplicável, mas eu precisava de uma resposta.
Eu podia me sentir salivando, a sensação que você tem antes de vomitar, mas eu não estava mais enjoado. Faminto, na verdade, morrendo de fome. Uma fome sem fundo, como se nada mais importasse no mundo, e que tudo que eu precisava para ter meus maiores desejos saciados era simplesmente tocá-lo. Inclinei-me sobre a borda da popa, a barreira entre mim e as profundezas insondáveis abaixo, mas não estava com medo. A ameaça de cair e bater a cabeça naquela plataforma não me dissuadiu de me aproximar ainda mais. Centímetro por centímetro minha mão se movia em direção a ele. Eu não conseguia me conter. Eu nunca mais seria feliz se eu fosse embora e nunca mais voltasse. Então eu fiz isso. Eu toquei. Molhado e liso, horrivelmente liso. Não havia como ser uma estrutura natural. Nenhuma erosão ou dano, nenhuma ferida pela passagem do tempo. Quanto mais meu toque persistia, mais errado eu me sentia. Parecia. De repente um barulho estranho, um estrondo terrivelmente profundo. Eu corri em direção à cabine do meu barco, liguei o motor e lentamente me movi para frente. O barulho continuou, ficando cada vez mais alto. Começou a subir, a plataforma, não mais uma plataforma, mas uma torre, uma colina. Mais e mais alto ela se erguia no ar. Ela voava, ameaçando perfurar o céu e os céus acima, atingindo alturas a uma velocidade que eu não conseguia medir. No entanto, o oceano permaneceu calmo ao redor dele, e ele nunca diminuiu em largura, mantendo sua forma dentro dos poucos centímetros de diâmetro que tinha quando o vi pela primeira vez. O ritmo em que ele ascendeu finalmente diminuiu e então parou. Hipnotizado pelo tamanho da estrutura diante de mim, eu não tinha notado os bosques e padrões que estavam retratados nela, e quando eu notei, eu fiquei chocado. Bem, não mais do que eu já estava, mas eu não tinha prestado atenção ao choque que eu senti. Eu podia sentir meu queixo cair, suspenso em descrença, como se estivesse prestes a desequilibrar e quebrar. Dando mais do que uma olhada superficial, notei como os sulcos e padrões pareciam ter uma aparência de estrutura e coerência, talvez uma linguagem de algum tipo. Palavras e letras que eu não conseguia compreender, ou mesmo começar a imaginar como soariam. Como esse objeto chegou aqui, eu me perguntei. Nenhuma civilização antiga poderia ter construído algo assim, especialmente no meio do oceano, e transportá-lo para cá, fora de questão. Nem mesmo uma câmera para me dizer que tudo isso era uma piada tremendamente bem planejada e que eu agora era um famoso meme da internet. Hipnotizado cada vez mais pela visão bizarra diante de mim, percebi que havia símbolos, representações de pessoas rudes, bestas repugnantemente titânicas, pilares tão altos quanto arranha-céus, e o que parecia ser a fusão de um tubarão e uma pessoa. Quanto mais a visão estranha inundava minha mente, mais assustado eu me sentia. Encolhendo-me cada vez menor na abertura opressiva do mar diante de mim, negligenciando a sensação cada vez mais profunda de pavor, como se o mundo inteiro estivesse prestes a ser engolido inteiro em seu vasto vazio. Não sei por que olhei para o lado do barco, mas olhei. Havia um rosto me espiando debaixo da água, observando-me pálido e doentio. Eu o teria confundido com meu próprio reflexo naquele momento, se não fosse pelos olhos fundos e negros, um preto escuro e profundo como um monólito diante de mim e seus dentes, sorrindo de guelra a guelra, uma bocarra implacável de bordas afiadas e irregulares. Suas mãos palmadas se estendendo em minha direção, me pedindo para abraçá-lo. Foi quando as vozes começaram. Era como se centenas e centenas de pessoas estivessem gritando em uníssono, gritando e implorando para que eu simplesmente vá. E fuja, deixe, corra. Enquanto a cacofonia de palavras bombardeava minha mente fraca, corri para a cabine ligando o barco. Agradeço a quem me apoiou naquele dia que o motor não falhou magicamente. Coloquei-a a toda velocidade e fugi, indo o mais rápido que pude. Mesmo quando vi terra e depois o cais, não diminuí a velocidade, não até o último segundo, quase colidindo com o próprio pontão. Saí correndo do barco, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, corri em direção ao meu carro, negligenciando proteger minha beleza. Eu estava farta, sem mais aventuras ou memórias, não queria mais nada com o mar. Saí do estacionamento e dirigi direto para casa, o único consolo que restava neste mundo sombrio. Tranquei todas as portas, apaguei todas as luzes, exceto a da minha luminária de cabeceira, e barricou a porta do quarto. Fechar as cortinas me indicou que eu estava finalmente segura. Rezei naquela primeira noite para quem quisesse ouvir. Por perdão, por alívio, por pena e simpatia.
Na segunda noite percebi que ninguém responderia às minhas preces. Já faz mais ou menos 5 dias, digo mais ou menos, pois não ouso me aventurar ou espiar para fora. Sei que a criatura está lá fora. Ouço respingos e ruídos a todas as horas da noite e uma respiração vil do lado de fora de qualquer cômodo em que estou. Se consigo dormir, meus sonhos são atormentados por visões de monstros horríveis, rituais estranhos e pessoas bizarras. Eu sei que todo esse relato dos eventos e seu final parecem apressados e abruptos, mas estou cansado e com fome também. Desde a 4ª noite, tenho um novo desejo, a vontade de sair. Não sei o que fazer agora, mas a tentação está começando a se tornar grande demais para lidar. Por favor, alguém, ajude.